Oi pessoal, tudo bem? Com essa aula eu estou inaugurando meu canal, um primeiro canal de um total de 4, dedicado ao ensino do orçamento governamental e da contabilidade aplicada ao setor público. Meu nome é Alípio Reis Firmo Filho, vocês estão vendo aqui. Já convido vocês aí a curtir e a se inscrever no canal, para que nós possamos então compartilhar conhecimento, trocarmos ideias, trocarmos experiências a respeito desses dois importantes temas do setor público, né? Contabilidade aplicada ao setor público e orçamento governamental. O tema que eu escolhi para essa primeira abordagem são as receitas extra-orçamentárias. O que são receitas extra-orçamentárias? A princípio, esse tema não oferece maiores dificuldades para entendimento. Todavia, conforme vou mostrar nessa aula, existem algumas particularidades que passam ao largo de muita gente. E é preciso atenção para essas particularidades para nós entendermos suficientemente o que são receitas extra-orçamentárias e o que não são receitas extra-orçamentárias. Essa abordagem eu vou fazer em 3 blocos, são 3 aulas. Essa é a primeira delas. Por quê? Porque as receitas extra-orçamentárias podem ser classificadas em 3 grupos. Então, esse é o primeiro grupo que eu vou abordar nessa aula, e nós teremos mais 2 abordagens para tratarmos, então, do segundo e terceiro grupo que compõem o rol das receitas extra-orçamentárias. Eu espero, ao final dessa e das próximas aulas, passar para você um cenário mais próximo do que são as receitas extra-orçamentárias. E aí também propor algumas reflexões, né? Fazer com que você saia um pouco desse conceito mais fechado sobre receitas extra-orçamentárias e reflita um pouco mais dentro do contexto extra-orçamentário. Antes, contudo, de começarmos a nossa abordagem, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou manauara, do Amazonas, nasci no Amazonas, tenho dupla formação em contabilidade e direito, ambos feitos pela Universidade Federal do Amazonas, da qual eu tenho muito orgulho, e tive a oportunidade também de fazer química e psicologia. Química eu cheguei a entrar, mas eu não deu para levar o curso adiante, porque eu precisava trabalhar na época, né? Estava no início dos concursos públicos, né? Então eu precisava estudar para concurso público e trabalhar também, né? E depois veio psicologia, eu cheguei a iniciar o curso, mas também não concluí por razões diversas. Tenho uma especialização em responsabilidade fiscal, concluí o mestrado em Portugal em gestão pública, estou atualmente no doutoramento, também em Portugal, também em gestão pública. Na minha vida profissional, integrei os quadros da que é hoje CGU. À época não tinha essa nomenclatura, mas era o controle interno do Poder Executivo Federal. Fiquei 1 ano por lá. Depois fui para o TCU, Tribunal de Contas da União, onde fiquei 15 anos auditando o orçamento do governo federal. Atualmente estou como conselheiro substituto no TCE Amazonas, vindo também por concurso público, desde 2009. Mais especificamente, desde fevereiro de 2009 estou lá, né? Sou escritor e também, eu não coloquei aqui, eu vou dizer para vocês, eu sou professor da UFAM desde 2017, atuando lá no querido Departamento de Contabilidade. Tá? Então, feita essa apresentação, vamos ao prato principal. O que são receitas extra-orçamentárias? A resposta mais comum que eu tenho encontrado é essa. São recursos que não estão contidos no orçamento público. Então, essa é a resposta mais comum. Essa resposta não está errada. Ela tem um fundo de verdade. Todavia, ela precisa ser complementada. Essa resposta é incompleta sob o ponto de vista orçamentário e contábil.
Eu preciso agregar alguns elementos dessa resposta para que ela possa efetivamente expressar a realidade das receitas extra-orçamentárias. E é a partir dessa aula que eu vou compartilhar com vocês alguns pontos de vista. Eu digo que é incompleta porque tem alguns senões nessa resposta. Eu estou colocando aqui 2 deles. Há receitas que estão dentro do orçamento governamental e que se transformam em extra-orçamentárias. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Há receitas que estão dentro do orçamento público e que depois se transformam em extra-orçamentárias. Elas nascem dentro do orçamento e depois vão para fora desse orçamento. Tá? É por isso que eu disse para você que essa resposta merece um ajuste. Há receitas também que estão fora do orçamento e que possuem natureza orçamentária. Olha que coisa interessante. Elas não estão cobertas pela autorização orçamentária, mas que são orçamentárias, possuem a natureza de receita orçamentária. Então, aqui, mais um ajuste, né? Existem receitas, existem recursos que estão fora do orçamento, mas que não necessariamente são receitas extra-orçamentárias. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. A nossa dúvida. Nós temos, então, 3 grupos a considerar no contexto das receitas extra-orçamentárias. Os 3 grupos estão aqui, né? Eu vou falar de forma resumida. Nessa primeira aula, eu vou me ater ao primeiro grupo e nas aulas subsequentes ao segundo e terceiro grupo. Primeiro grupo são receitas arrecadadas. Na verdade, todos os grupos tratam de receitas arrecadadas. Então, quando eu falo em receitas extra-orçamentárias, é um pressuposto que elas já estão arrecadadas, ou seja, elas já compõem os cofres públicos, já estão dentro dos cofres públicos, já integram as disponibilidades lá do ente governamental. Tá? É nesse contexto que eu tenho que falar em receitas extra-orçamentárias. Primeiro grupo são receitas arrecadadas que estão fora do orçamento e vão permanecer nessa condição em regra. Tá? Ou seja, a regra é que permaneçam, mas esse grupo pode se transformar ou vir a se transformar em receita orçamentária. Eu estou dando aqui algumas delas. As calções em dinheiro, os depósitos judiciais e as AROs, as antecipações de receitas orçamentárias. Todas elas compõem esse grupo. Então, em regra, esse grupo é extra-orçamentário. Segundo grupo, são as receitas arrecadadas, que estão dentro do orçamento, mas que irão se transformar em extra-orçamentárias no momento da liquidação da despesa. Compõe esse grupo uma grande quantidade de recursos: as consignações em folha, os descontos na folha em geral, os planos de saúde, drogarias, convênios em geral, a assunção de dívidas. Então, eu tenho aqui uma grande quantidade também de receitas extra-orçamentárias, que diferem do primeiro grupo. Por quê? Porque elas nascem como orçamentárias e se transformam em extra-orçamentárias. No primeiro grupo, elas nascem extra-orçamentárias e podem se transformar, algumas delas, em orçamentárias. Tá aí a diferença. O terceiro grupo é formado pelas receitas arrecadadas, que estão fora do orçamento, são orçamentárias de fato, mas não são de direito. E aqui eu trago o excesso de arrecadação como exemplo típico desse grupo de receitas. Tá? Então eu tenho esse cenário. Como eu disse para você, eu vou abordar apenas o primeiro cenário. Nas 2 aulas subsequentes, não percam as 2 aulas, eu vou abordar então o segundo e o terceiro grupo. Primeiro grupo, lá na 4320 de 64, no artigo 3º, parágrafo único, eu tenho um tal de entradas compensatórias no ativo e no passivo. Eu vou dar vida a esse dispositivo. Artigo 3º da Lei
4.320. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Aqui está o princípio da universalidade da receita pública, ou seja, compreende todas as receitas. Mas nesse mesmo dispositivo, a lei cuidou por excluir desse rol algumas receitas, alguns recursos. Parágrafo único diz o seguinte: não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Então, na verdade, o rol aqui que esse dispositivo colocou não é taxativo, é apenas exemplificativo. Isso significa que existem outras receitas, outros recursos, além desses mencionados, que irão compor esses valores extra-orçamentários. Aqui está a nossa receita extra-orçamentária que compõe o primeiro grupo. Tá? Todas correspondem a entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. Tá? Eu não vou falar aqui da antecipação da receita pública, as AROs. Em relação, eu vou ter uma oportunidade para falar para vocês numa outra aula, né? Sobre as emissões de papel moeda, são aquelas emissões que são feitas pelo Banco Central. Então, a Casa da Moeda fabrica as cédulas, né, e as moedas metálicas, repassa para o Banco Central então emite esses valores. Esses valores acabam correspondendo para o Banco Central emissões extra-orçamentárias. Não fazem parte do orçamento do Banco Central. Orçamento no sentido clássico do termo, né? Como autorização orçamentária. Tá? Então, essas emissões compõem as receitas extra-orçamentárias lá do Banco Central. Tá bom? Esse grupo é caracterizado pelo seguinte contexto. Eu tenho o governo ocupando a posição central, vocês estão vendo aí, e ladeado, de um lado, por um particular ou um órgão público, e de outro lado, um titular do dinheiro. Ou seja, o governo é um mero repassador de recursos do particular ou de outro órgão público para o titular desses recursos, né, financeiros. Então, nós temos aí essa configuração. De um lado, o particular entrega ao governo uma quantia de dinheiro, de recursos. O governo, posteriormente, devolve ao titular, né, entrega ao titular esses recursos. É assim que funciona, né? Aqui, por exemplo, nós temos as calções em dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui, tomando por referência as calções em dinheiro. O que são as calções em dinheiro? No âmbito das licitações, quando alguém ganha uma licitação, ele então se compromete a fazer uma garantia. E uma das modalidades de realizar essa garantia é por meio de calções em dinheiro. Então ele pega um certo valor, deposita na conta do órgão contratante, né, a fim de garantir o contrato que ele vai efetuar a partir dali, que ele vai executar a partir dali. Então, esse dinheiro fica com uma espécie de garantia desse contrato. Se ele executa esse contrato, esse recurso vai ser devolvido para esse particular que foi contratado pela administração pública. Se ele não executa esse contrato, então esse valor vai ser utilizado pelo gestor governamental para se ressarcir dos eventuais prejuízos pela inadimplência contratual. Então, funciona assim. Essa receita extra-orçamentária que compõe esse primeiro grupo, ela se pauta na primeira situação, em que o particular deposita o valor nos cofres públicos, executa o seu contrato a contento e depois esse valor vai ser devolvido para esse contratado. Tá? Então, esse período de tempo em que o recurso permanece nos cofres públicos é um período transitório que aguarda a execução contratual. Tá? Essa receita ela vai ser computada no âmbito das disponibilidades. Tá? Todavia, ela não compõe o rol das receitas orçamentárias, o que significa dizer que esse ente governamental ou esse órgão público não pode utilizar essa receita que ele recebeu a título de calção em dinheiro
para financiar os seus gastos públicos. Ele fica lá como que congelado. Eu vou mostrar para você de uma outra forma isso que eu acabei de dizer. Então você tem lá um balanço patrimonial de um órgão governamental qualquer, que tem de um lado o ativo, né, sendo representado aí pela conta caixa equivalente de caixa, no valor de 1.000 unidades monetárias, e de outro lado ele tem um passivo que não possui dívida. Ou seja, que cenário maravilhoso, né? Esse é o sonho de muita gente. Então, esse nosso ente governamental não possui dívida. Então, todo esse dinheiro, todo esse disponível, está em azul. Pertence, então, ao ente governamental, ao órgão público. Tá? No segundo momento, esse órgão público recebe um depósito de uma calção de dinheiro no valor de 600 unidades monetárias. Esse depósito vai se juntar às disponibilidades que lá já estavam, no valor de 1.000, e vai somar 1.600 disponibilidades, em disponibilidades. Tá? Na verdade, embora a princípio tudo esteja disponível para uso por parte desse órgão público, somente os 1.000 é que está em azul. Os 600 estão em vermelho. E por estar em vermelho, ele possui então uma correspondência no passivo. É uma entrada compensatória. Aí que entra o conceito lá do artigo 3º, parágrafo único da 420. É uma entrada compensatória. Ele entra, mas ao mesmo tempo ele está destinado a sair no futuro. Tá? Isso é entrada compensatória. Tá? Vamos para o segundo momento. Esse órgão governamental recebe uma antecipação de receita orçamentária, uma ARO, né, no valor de 400 unidades monetárias. Com 600 que ele já tinha, vai a 1.000, que vai somar os 1.000 que era dele. E isso eleva as disponibilidades para 2.000 unidades monetárias. Tá? Mais uma vez, ele tem uma parte que está em azul, que ele pode utilizar, e tem uma parte que está em vermelho, que ele não deve utilizar. Tá? Por quê? Porque existe uma compensação com o passivo. Esses recursos pertencem a terceiros, não pertencem ao organismo público. Finalmente, chega um depósito judicial de 300 unidades monetárias, que também vai se somar ao valor que já estava em disponibilidades, fazendo com que o saldo se eleve para 2.300. O que são os depósitos judiciais? No judiciário, muitas vezes para um recorrente se habilitar a um recurso de segundo grau, ele tem que depositar uma fração do valor que ele está contestando. Esse valor, então, entra em caixa equivalente de caixa desse tribunal, fica lá até o desfecho desse recurso. Se esse recurso for julgado procedente, ou seja, o recorrente tiver razão, esse valor então é devolvido para o recorrente. Tá? E aí é a clássica receita extra-orçamentária. Se por acaso esse recurso não for provido, ou seja, o recorrente não tiver razão, esse recurso fica para o tribunal, fica com o órgão público. Né? E aí se transforma numa receita orçamentária de fato, ainda não de direito, que é um termo que eu vou conversar com vocês na terceira aula. Tá? Mas vamos voltar à situação em que a ação judicial esteja ainda sendo processada. Né? Então nós temos essa configuração. Eu tenho 2.300 unidades monetárias, dessas 1.300 corresponde a uma entrada compensatória no ativo e no passivo. Significa que ela está transitoriamente passando pelo órgão público. O órgão público funciona como uma espécie de fiel depositário. Ele é um guardião desse recurso. Ele apenas tem a posse desse recurso, mas ele não é titular desses recursos. Ele é um mero repassador, né, desse recurso. Tá? Então, eu finalizo aqui essa primeira aula com vocês. Quero agradecer a atenção de todos. E nesse primeiro grupo, então, para resumir, eu quero então dizer
para vocês que esse primeiro grupo de receitas extra-orçamentárias corresponde ao grupo clássico das receitas, aquele grupo que é mais usualmente conhecido pelo grande público, pelos servidores que trabalham com finanças, nos departamentos financeiros, nos setores de contabilidade de um organismo governamental. Esse é o lado mais visível das receitas extra-orçamentárias. Então, como eu falei que essas receitas são, em regra, extra-orçamentária, eu falei exatamente, quis chamar a atenção para essa particularidade, em que ela entra como extra-orçamentária, a tendência dela é ir até o final como extra-orçamentária, ou seja, ser devolvido para o seu titular, para o seu proprietário, né? Então ela entra e sai dos cofres públicos. Todavia, algumas dessas receitas podem se transformar em receita orçamentária, ou seja, ela entra, mas ela não sai, como no caso dos depósitos judiciais que eu falei ainda há pouco, daqueles que não foram providos, né, não foram aceitos pelo judiciário, ou no caso daquelas cauções em dinheiro em que o contratado inadimpliu o seu contrato e, por conta disso, perdeu aquele valor que ele depositou sob o título de caução, né, nos cofres públicos. Então, são essas exceções que ocorrem nesse grupo de receitas extra-orçamentárias. Convido, então, você a participar da nossa próxima aula, em que eu vou continuar abordando o grupo das receitas extra-orçamentárias, mas já um segundo grupo, né? Aquele grupo que nasce orçamentário e depois se transforma em extra-orçamentário, em decorrência da liquidação da despesa pública. Tá? Esse vai ser um papo bem interessante. Tá joia? Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.